Saudações. Meu nome é Félix Issoufo, treinador de futebol, instrutor CAF, mas também desempenho as funções de técnico de desporto na repartição da Cultura, Juventude e Desporto do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologias de Mecanielas. Atualmente também desempenho as funções de treinador principal do Clube União Desportiva de Mecanielas, clube pelo qual temos feito um trabalho que visa lutar para conseguir chegar ao Moçambola. Importa frisar aqui que a minha carreira profissional na área de desporto parte numa primeira fase como jogador de futebol. Na minha infância joguei futebol, militei em alguns campeonatos, mas de nível recreativo. Não tive o privilégio de jogar campeonatos de nível profissional, simplesmente por questões de prioridades. Quando tive uma certa idade, ou onde eu poderia jogar de forma profissional, preferi abdicar o futebol para dedicar-me aos estudos. Mas hoje em dia estou de forma ativa como profissional da área de desporto, principalmente na modalidade de futebol 11, como eu disse, sou treinador de futebol, mas também sou instrutor CAF, um dos indicados a nível da Federação Moçambicana de Futebol para ministrar cursos a nível da província do Niassa. Bom, durante a infância fiz parte da escola de formação de jogadores Cupágua, treinada na época pelo Mister Machatini, e que aprendi muitas coisas que, de certa forma, hoje esses aprendizados ainda são aplicados, porque foi um aprendizado muito importante. Ainda como profissional da área de desporto, engrenei na carreira de treinador de futebol. Começo já em 2015 como treinador de futebol, mas engreno nesta carreira através ou por causa da influência do Mr. Zé Maria. O Mr. Zé Maria é a pessoa que eu posso até atribuir aquilo que seria a responsabilidade daquilo que me tornei hoje, pois foi ele que abriu os caminhos, é ele que deu-me os ensinamentos, e não só, ele abriu todos aqueles que eram os seus materiais físicos e entre outros tipos de materiais para me moldar ou me dar competências suficientes para ser treinador de futebol. Por influência do Mr. Zé Maria, nos meados de 2015, convida-me a ser treinador adjunto da Seleção Provincial Sub-17, seleção a qual ele era o selecionador provincial. A equipa ou a seleção preparava-se para participar no torneio interprovincial de seleções a nível da Zona Norte. Salientar que foi uma experiência boa, primeiro pela confiança que o Mr. Zé Maria teria transmitido para mim, mas por outro lado, por ter me dado a oportunidade de tomar certas decisões que puderam influenciar positivamente na prestação da mesma seleção na época. Seleção a qual
foi campeã no torneio interprovincial. E a partir daquele torneio ganho, nasceu a vontade de engrenar ou trabalhar de forma ativa como treinador de futebol. Após a nossa participação no torneio interprovincial entre seleções da região norte, regressamos a casa e no ano seguinte o Mr. Zé Maria criou ou abriu uma escola de formação de jogadores, denominada Escola de Jogadores do Futuro. Escola que passei a treinar, onde tínhamos vários escalões, dos quais juvenis, júniores e sêniores. Estamos aqui a dizer que os jogadores que participaram no torneio interprovincial, estes passaram a jogarem para a equipa principal da Escola de Formação de Jogadores do Futuro, onde participamos pela primeira vez no Campeonato Provincial de Futebol da província de Niassa. E felizmente, pelas grandes exibições e não só, pelos ensinamentos e metodologias de trabalho que eu vinha bebendo, assim como os jogadores, através do Mr. Zé Maria, conseguimos ter resultados satisfatórios a nossa primeira participação no campeonato provincial. É importante ainda destacar que a partir daquele campeonato em que nós participamos, foram evidenciados ou houve uma projeção significativa dos jogadores que participaram ou que estavam envolvidos nas competições anteriores, assim como aquelas que estão a disputar o provincial, que atualmente estes mesmos jogadores pertencem aos grandes clubes que militam no Campeonato Nacional de Futebol, o vulgo Moçambola. Quero aproveitar também destacar aquela que é a pessoa que eu considero como um pai do futebol para mim, não só por ter feito muita coisa para a minha carreira ou por ter me dado a oportunidade de engrenar nesta carreira, mas para todos tenho máxima certeza que assim o consideram como pai de futebol da nossa província, pelo contributo que este senhor tem dado, deu. É preciso mesmo estarmos gratos, e as qualidades que este senhor na arena desportiva carrega são inquestionáveis. Primeiro é pela projeção de jovens atletas que desde há muitos anos atrás ele deu a oportunidade ou formou, tornaram-se grandes senhores depois de terminarem as suas carreiras futebolísticas. Alguns tornaram-se gestores desportivos, alguns tornaram-se treinadores de futebol, alguns até políticos, alguns são grandes quadros, mas tudo isso é preciso dar mérito a este senhor que, a partir da sua filosofia de trabalho, sempre passou a mensagem ou os ensinamentos que não bastava só saber jogar futebol, mas era preciso também ter aqueles que são os valores morais, aquilo que é a ética perante a nossa comunidade onde nós estamos inseridos. Então, é um grande de futebol, é um senhor de futebol que merece respeito, e em algum momento eu fico muito feliz por saber e reconhecer que o Estado moçambicano já lhe atribuiu a medalha ou o mérito de honra desportiva, por considerar-lhe um herói do desporto. Então é um senhor que me dá o orgulho, é um senhor que me enche de palavras para descrever o quanto ele é importante para o nosso futebol, não só a nível da nossa província do Niassa, mas a nível nacional. É um ícone, é uma referência, é um senhor que não se limita ou não se limitou na sua época como treinador a trabalhar apenas dentro das quatro linhas. É um senhor que também
ajudou a desenvolver o futebol em termos de infraestruturas. O Mr. Zé Maria passou por vários distritos, abrindo campos de futebol para que pudessem se desenvolver. É um senhor que esteve envolvido na massificação do desporto, a nível do desporto recreativo. Estamos a falar do desporto feminino, também faz parte deste grupo de pessoas que massificaram o desporto feminino. É um senhor que abriu os horizontes, também fez perceber que é possível jogar com pé de igualdade com os demais ou as demais províncias, não nos limitando por questões financeiras, econômicas, para não conseguirmos desenvolver o nosso futebol. Então é um senhor visionário, é alguém que tem muito conhecimento e eu só posso ser grato a ele por ser o escolhido. Muitas das vezes o Mr. Zé Maria diz isto, não só para mim, mas já fez menção para várias pessoas, que ele considera o escolhido dele, que passou os conhecimentos dele, e eu sou muito grato a isso. Não só recentemente o Mr. Zé Maria recebeu a Sua Excelência a Senhora Governadora na sua residência por uma visita que ele teve, e ele fez menção sobre a minha pessoa, ou seja, ele dizia que para as suas atividades ou dos projetos que ele carregava, para darem continuidade, a única pessoa neste momento que seria capaz de dar continuidade com o seu legado, com o seu trabalho, sou eu. Isso enche-me de orgulho, claramente fico emocionado. E recentemente, uma equipa de órgãos de comunicação social teve uma entrevista com o Mr. Zé Maria, na qual foram abordados vários assuntos, e dentro da entrevista perguntaram ao Mr. Zé Maria quem merecia receber a medalha de mérito de honra desportiva, um mérito a qual ele foi distinguido num passado recente, e felizmente ele fez menção da minha pessoa. É um sinal de que o Mr. Zé Maria acredita nas minhas potencialidades. É um orgulho enorme para mim, é um privilégio. Dentre vários treinadores com muita qualidade que a nossa província detém, mas ele olha para mim como alguém que possa lhe substituir ou, no mínimo, seguir os seus caminhos da melhor forma possível. É importante também aqui frisar que ao longo da minha carreira desportiva e como treinador, tive passagens por alguns clubes onde treinei, com maior destaque na Escola de Formação de Jogadores do Futuro, a equipa que treinei juvenis, treinei júniores e também treinei a equipa sênior. Treinei também o Conselho Municipal da cidade de Lixinga, treinei o Clube Atlético de Sanjala, treinei o Clube Desportivo do Niassa e atualmente que estou no distrito de Mecanhelas, trabalhei com o Clube União Desportiva de Mecanhelas, assim como a nova geração de Mecanhelas, mas é preciso dizer que o clube a qual tenho um vínculo é a União Desportiva de Mecanhelas. Importa referir que, como treinador, tenho várias formações, das quais destacam-se cursos CAF, tenho um curso de instrutores de nível D, CAF, e também tive algumas atualizações. Fora das atualizações, tenho feito
alguns cursos online, cursos estes que sim, não são certificados, mas que tenho feito para aumentar aquele que é o meu background de conhecimento. Importa também frisar aqui que ao longo da minha carreira tenho conhecido várias pessoas. Destas várias pessoas que eu tenho conhecido, destaca-se o Mr. Vitor Matini, atual adjunto selecionador nacional, que tem me dado uma força imensurável aqui, que acaba sendo um outro pai para mim do futebol, que tem aberto os caminhos para se ingrar-me nesta carreira e conseguir alcançar feitos jamais imaginados por mim em algum momento. Então, é preciso também agradecer a este grande senhor que também tem acreditado no meu potencial. Em muitas conversas que nós temos tido, ele acaba sempre dizendo que tenho uma margem de progressão como treinador, tenho muito para dar ou tenho muito para oferecer e conseguir alcançar grandes feitos no nosso desporto. Mas é importante aqui também dizer que sou apaixonado pela formação de jogadores. Eu gosto mesmo de trabalhar com miúdos, passando aquela que é a informação mais importante, que é a formação do homem. Porque no desporto nós não nos limitamos apenas em trabalhar em aspectos técnicos ou táticos. Não só, nós trabalhamos com uma outra dimensão, que é o ser humano, a personalidade do jogador, a personalidade da pessoa, colocando ou incutindo princípios que vão ditando a este jovem, a este jogador, como um ser humano que vai conseguir corresponder àqueles que são os anseios da sua comunidade, assim como do país no geral. É preciso também aproveitar esta oportunidade para dizer que estamos numa província em que temos vários talentos, mas por questões de vária ordem, principalmente a falta de financiamento para o nosso desporto, acabamos não conseguindo ombrear aqueles que são os nossos objetivos, não é? Que é de termos equipas que lutam ou que profissionalizam os seus jogadores, assim como as suas próprias equipas ou clubes, não é? Então, nós temos uma tarefa muito complexa, que é de tentar trabalhar para trazer um profissionalismo, fazendo perceber o que é importante, o que nós podemos fazer para conseguirmos ter equipas ou clubes com alguma credibilidade, e não só tentar também fazer perceber que o futebol é muito importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, porque acaba de alguma maneira trazendo benefícios que acabam colmatando com uma outra dificuldade. Bom, como treinador e pela tarefa ou função e responsabilidade que carrego como instrutor, tenho aqui algumas perspectivas que gostaria que um dia conseguisse colocá-las em prática. A primeira minha perspectiva seria de projetar o distrito de Mecanhelas no panorama desportivo nacional. Ainda tenho como perspectiva que é de formar treinadores competentes ou treinadores com conhecimentos técnicos que possam
trabalhar com jogadores ao nível do distrito, uma vez que o distrito de Mecanhelas carrega um grande número de jogadores natos. São jogadores que nascem praticamente com talentos extraordinários. Então, somente basta trabalhar com eles, lapidá-los para poderem se ingrar nos nossos campeonatos. Também tenho como perspectivas de ver um futebol mais profissional ao nosso nível, conseguindo superar os nossos obstáculos, mas só conseguiremos superar estes obstáculos se compreendermos ou colocarmos em prática que o futebol é uma ciência, que o futebol é um negócio. Só dessa maneira nós podemos conseguir superar aqueles que são os nossos obstáculos. Não só é preciso também aqui, dentro das minhas perspectivas, fazer perceber que para nós conseguirmos trabalhar da melhor forma possível, tenhamos o conhecimento de causa acerca do futebol. Não basta sermos bons críticos, não basta sabermos argumentar ou falar sobre o futebol. Sem que tenhamos formações, sem que tenhamos capacitações acerca do desporto, dificilmente conseguiremos resolver aqueles que são os nossos problemas. Digo isso porque muitos dos desportistas, muitas das vezes, principalmente gestores desportivos, não têm alguma formação. Porque tem vontade, porque gosta de fazer futebol, pensa que é possível resolver. Mas é preciso que cada um de nós tenha consciência que para lidarmos com o desporto é preciso que tenhamos capacitações, tenhamos formações. Só assim é que teremos guias, é que teremos caminhos ou horizontes para conseguirmos trabalhar da melhor forma possível. Como treinador de futebol, tenho sonhos e um dos primeiros sonhos que passa pela minha cabeça é conseguir estar no mais alto nível, ou seja, treinar equipas do Moçambola. Tenho o sonho de ver o futebol profissionalizado na nossa província de Niassa, em que as oportunidades dos nossos jovens sejam mais elevados, ou seja, em que as oportunidades não limitam-se apenas para jogadores que residem na cidade de Lixinga, mas aqueles que estão nos distritos possam concorrer ou ter oportunidades com pé de igualdade com aqueles que estão na capital provincial. Refiro-me à oportunidade, por exemplo, de jovens que queiram concorrer a equipas de alto nível. Estamos aqui a falar das equipas de Moçambola, que consigam sair para ir, por exemplo, conseguir um lugar no ferroviário, mesmo que não sejam equipas apenas da nossa província do Niassa, que sejam para outras províncias. Então este é um sonho que eu tenho, de ver os jogadores a conseguirem terem oportunidades nas outras equipas. Tenho o sonho de ver um desporto mais modernizado, em que os clubes, não só que se encontram nas capitais provinciais, mas aquelas que estão nos distritos, consigam ter estruturas que possam, de alguma maneira, ajudar ou a dinamizar alguns aspectos, principalmente as questões financeiras. E os distritos devem ter esta capacidade para poderem conseguirem se redobrarem, serem mais dinâmicas e lutarem também com pé de igualdade com as outras equipas.